A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Seja bem-vindo. Está começando o Rios de Água Viva. A palavra profética fluindo do trono de Deus até você. Dias mais sábios. Não se pode ter confiança no desleal. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Provérbios 25, 19. É sabido que amigos na hora da prosperidade ou da fama não são confiáveis. Muitos são os aproveitadores da fama alheia para buscar ascensão social. Eles são como dente quebrado e pé sem firmeza, em quem não se pode contar no tempo da angústia. São como ratos de porão de um navio, que vivem como inquilinos que não pagam aluguel na aventura dos outros, porém são os primeiros a abandonar o navio quando este começa a naufragar. O mesmo pode ocorrer na obra do Senhor. Quando tudo vai bem, todos se aproveitam da bonança, mas em tempos de provação, somente os leais permanecem. O apóstolo Paulo, em sua prisão domiciliar em Roma, perto de seu martírio, reclamou que todos os da Ásia o abandonaram, dentre os quais estavam Figelo e Hermógenes. Até Demas, tendo amado o presente século, o abandonou e se foi para Tessalônica. Timóteo, entretanto, foi seu cooperador leal, que ele deixou em Éfeso para cuidar da igreja. E ele pediu para levar também Marcos, pois era-lhe útil. Sejamos fiéis na bonança ou na angústia, até a vitória final. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Hoje ouviremos a conclusão da mensagem, o início da restauração da terra. Irmãos, nós hoje não somos mais das trevas, porque hoje somos da luz. Então somos filhos da luz. Vamos olhar Efésios 5. Nós somos filhos da luz. Versículo 8. Pois outrora éreis trevas, vocês eram trevas. Porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Irmão, nós somos filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quando você anda na luz, você produz a bondade, a justiça e a verdade, e você vai provar sempre o Senhor se agradando com você. Você vai ver o sorriso do Senhor. Ao passo que você, se você andar nas trevas,
você não vai ver o Senhor com o rosto sorridente para você. Então, irmãos, aqui diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Irmãos, as obras das trevas são infrutíferas, quer dizer, não produzem fruto para Deus. Tá? Você pode trabalhar, fazer nas trevas, não dá fruto para Deus. Porque o que eles fazem em oculto, ou só referir, é vergonha. É vergonhoso a gente mencionar essas coisas que eles fazem nas trevas. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, né, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Você sabe que nada fica oculto, você sabia disso? Um dia, sabe, tudo que você faz em oculto vai aparecer. Portanto, irmão, se você não quer passar vergonha, melhor não fazer, não é isso? Então, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é andar como luz, como filhos da luz. Vamos andar como filhos da luz? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O tic-tac está passando, irmãos. Vamos remir. Se você falar, eu não estou fazendo nada de errado, você deixou passar sem fazer a vontade de Deus, já é mal. Entendeu? Não tem nada inocente, não. Se você não fizer a vontade de Deus, o tempo passou, já é mal. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. O mais importante para nós é estarmos focados em fazer a vontade de Deus, em fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Porque os comportadores vão nas ruas? É para essa vontade de Deus acontecer. Pregar o evangelho do reino, é isso? Porque nós estamos edificando a igreja, cuidando das pessoas. É para que Cristo possa encabeçar sobre todos nós. Então, a vontade de Deus é o nosso foco. Então, como fazer para que a vontade do Senhor seja o nosso foco? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. O vinho aqui, não necessariamente você se embriagar no vinho, né? Você vai dizer, mas eu nem gosto do vinho. Esse vinho aqui, irmão, é vinho do mundo. As coisas do mundo nos embriagam. Sem perceber, nós estamos aí embriagados com as coisas do mundo. Podem ser até coisas legítimas, mas nos embriagam para não fazer a vontade de Deus acontecerem. Então Satanás vai usar tudo, vai usar um mundo, o vinho desse mundo, para embriagar você, tá? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas qual é o segredo para eu estar ganhando tempo, a todo tempo sendo útil para fazer a vontade de Deus? Enchendo-me do Espírito. Irmãos, se eu me encher do Espírito, irmãos, eu tenho certeza que os meus dias estão sendo úteis para fazer a vontade de Deus. Você acredita nisso? E como você pode se encher do Espírito? Fazendo imersão com os irmãos. Falando entre vós. Salmos, e hinos e cânticos espirituais. Com a imersão, grito de guerra, você estará inculcando a palavra, com certeza você estará fazendo a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Então, quando Deus chamou luz de dia e trevas de noite, bom, quando ele fala dia aqui, ele também está se referindo ao dia quando aparecer. Quando ele nos chamar de filhos da luz, é o nosso andar para fazer a vontade de Deus. E quando nos chama de filhos do dia, tem uma diferença. Quando ele nos chama de filhos do dia, são aqueles que lutam para quando aparecer o dia, naquele dia, sejamos aprovados. Tem essa diferença, vocês estão entendendo? Então agora vocês vão entender. Mas vós, irmão, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Aqui tem uma diferença. Vocês são filhos da luz, estão andando para fazer a vontade de Deus, e vocês também são filhos do dia, vocês estão
preparando-se, aguardando para a vinda do Senhor, para aquele dia acontecer. E nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios, porque nós somos filhos do dia. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O que é que vigiemos, quer durmamos? Dormir aqui não é dormir de noite, né? Dormir aqui é morrer. Então, vigiar está vivo. Dormir é já dormir no Senhor. Irmãos, se eu estou desperto, estou vivendo, eu devo viver para vigiar para o dia chegar. Se eu dormir, irmãos, se eu dormir, aqui diz, eu tenho dormido em união com Ele. Como é que você vive e dorme em união com o Senhor? Na palavra, né? Dormir com Deus e acordar com Deus, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como já estáis fazendo. E agora, irmãos, que é o segundo dia. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e a separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. O primeiro dia ele criou a luz, e a luz é essencial para a geração da vida e manutenção da vida. E o segundo dia, o firmamento. O que é firmamento? Deus chamou o firmamento de céu. Na verdade, irmão, firmamento, para nós entendermos, é a nossa atmosfera. Atmosfera. E a nossa atmosfera, aparentemente, uma atmosfera, o que tem a atmosfera? O que é tão essencial para a vida? Irmãos, a atmosfera nos trouxe ar para respirarmos. Sem o ar, você não vive, certo? Você não viveria. Quem consegue ficar sem respirar 5 minutos? Hein? Tem alguns que conseguem, Fazem a apneia dentro da água, né? Eu acho que a maioria que consegue 2, 3 minutos já não aguenta, já levanta, né? Da água. Mas os melhores aqui conseguem aguentar até 5 minutos, já é muito, tá? Mas ninguém consegue 8 minutos, eu acho, né? 10 minutos, então, né? 10 minutos você morre. Então, as células do cérebro são as mais sensíveis com falta de oxigênio. Então, a morte cerebral é certa. Portanto, irmãos, nós precisamos do ar para respirarmos. Quem é o ar? O espírito. A palavra espírito, tanto em hebraico como em grego, é a mesma palavra para o ar, é a mesma palavra para o vento. Bom, graças a Deus, o espírito é como ar, como a atmosfera, está em todo lugar. Graças ao Senhor que não podemos respirar em todo lugar. E sem o ar, já disse, em pouco minuto você morre. Então, graças a Deus, nós temos o ar. Mas o ar, ele fez mais uma coisa maravilhosa. A atmosfera. Talvez você nunca deu valor para isso. Imagina você, a terra estava toda envolta pelas águas da morte. Essas águas são não potáveis, não são saudáveis, não dá para trazer vida. Os seres vivos não conseguem beber dessa água. Águas da morte não servem para nada. Mas com o surgimento do firmamento, o surgimento da atmosfera, aí surge um fenômeno físico. Qual é o fenômeno físico que surge aí? A evaporação. Você sabia disso? A evaporação. A evaporação não precisa
a água no estado líquido alcançar a ebulição, quando é que a água no estado líquido se torna estado gasoso? Quando a dona de casa pega uma panela e ferve a água. E quando a água chega a 100 graus centígrados, chega ao ponto de ebulição. Então a água no estado líquido passa a sair por vapor da água. Então passa a estar no estado gasoso. Vocês que são adolescentes estudaram isso, não estudaram? Né? Nós temos estado sólido, que é gelo, estado líquido, que é água líquida, então estado gasoso, né, que são os vapores e água. Mas não precisa chegar a esse nível para produzir vapor de água, basta ter atmosfera. Então, essas águas dos mares, que são águas salgadas não potáveis, por causa da atmosfera começam a evaporar. O vapor da água começa a sair para a atmosfera. E acumulam-se aonde? Essas águas se acumulam nas nuvens. Essas águas são potáveis, águas da vida. Por isso, irmão, o Espírito também é assemelhado à água. E a água é que dá vida, a água é vida. Ela não é vida. Jesus disse à mulher samaritana, se beber desta água, tornará a ter sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus falou em João 7, 37, 39, não é isso? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber. Então o Espírito, irmãos, também traz essa essência da água, que é tão essencial para a vida, né? Você pode jejuar da comida, talvez por... não sei se você aguenta, mas por algumas semanas. Mas você não deixa de respirar por 10 minutos. E você não pode deixar de beber água por algum tempo. Vem a desidratação, né, irmãos? Então, olha só como Deus providenciou tudo. E essa evaporação faz com que essas águas produzidas pela evaporação subisse, né, das águas da morte, isso são águas potáveis. E onde Deus acumula essas águas? Imagina se Deus precisa criar caixas d'água para colocar essas águas da morte e produzir evaporação e jogar nas caixas d'água para a gente poder beber água potável. Irmãos, a superfície da terra estaria cheia de caixa d'água. Mas Deus é tão sábio, que esse vapor d'água acumula toneladas de água lá no céu. Sem coluna de concreto, nem coluna de aço, está ali nas nuvens, flutuando, e vai para onde precisar e chove, precipita. E quando desce, irmão, desce para as montanhas, para os vales, e acumula em mananciais de águas e rios de água viva. Irmão, Deus não é maravilhoso? Se Deus não fizesse isso, eu e você estariam mortos de sede, né? Não temos água potável para beber. Graças a Deus, irmãos. Por isso, Isaías 55, versículo 10 e 11, vocês se lembram ainda quando nós lemos? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, mas desce de onde? Desce do céu. Mas onde fica no céu? Nas nuvens. Olha como Deus é sábio, né? Não precisa criar nenhuma estrutura para segurar, né? Então, assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, e para dar semente ao semeador e pão ao que come. Na verdade, Deus não está só preocupado com o lado físico da coisa. Deus está preocupado em fazer a vontade dele. Então, assim será a palavra que sair da minha boca. Então, a palavra que sair da minha boca é como chuva, como água potável, né? Como neve, para não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Para que propósito Deus a designou? Para fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Colossenses 3, vamos lá. Porque se fosse ressuscitados, né, com Cristo, você foi ressuscitado com Cristo?
Você já não pertence mais às coisas da terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esses são aqueles que são do dia, e esses são esses que buscam as coisas lá do alto. Deus então fez a separação das águas de cima com as águas de baixo só com a criação da atmosfera, do ar. Olha como Deus é tão sábio. Por isso, irmãos, vamos ter o mesmo coração de Abraão. Não buscar para si nada nesta terra. O meu objetivo de vida é ficar rico. Eu quero conquistar sucesso. Eu quero adquirir muitos bens, muita propriedade. Eu quero ter muito dinheiro para meus netos, meus bisnetos. Irmãos, não busque nada para si como Abraão. Abraão, mesmo tendo a promessa de Deus de fazer herdar toda a terra de Canaã, ele partiu sem ter um palmo de terra aqui na terra. Ele nunca reclamou, porque ele buscava uma pátria celestial. Nós também, irmãos, essa terra tudo passa. Tudo passará. Mas, irmãos, o que não passa é a palavra de Deus, e a vontade de Deus será feita. Então nós, enquanto vivemos aqui na terra, nós vivemos como peregrinos, estrangeiros, porque nós aspiramos uma pátria celestial. Como filhos do dia, aguardando aquele dia acontecer na nossa vida. Amém. Esses são o primeiro, e segundo dias. Amém. Jesus é o Senhor. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. No fim desta era, Cristo voltará para arrebatar os cristãos vencedores, julgar o mundo, tomar posse da terra e estabelecer seu reino eterno. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Donk. O início da restauração da terra. Sexta-feira. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1:4. O resplandecer da luz. Não devemos ficar apegados às coisas terrenas, pois um dia elas desaparecerão. Paulo disse aos Colossenses que pensassem e buscassem as coisas do alto, onde Cristo vive. Busquemos o que é eterno, o que tem valor espiritual. A palavra de Deus, que é a verdade, e sua presença são elementos eternos, não mudam com o tempo. Deus é luz. Ele, como luz, resplandeceu em nossos corações para gerar vida.
Assim como Lúcifer trouxe trevas à terra com sua rebelião, hoje ele ainda tem levado trevas aos corações dos homens, cegando-os, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Aqueles que estão nas ruas pregando o evangelho do reino estão levando luz aos corações que Satanás cegou. As pessoas precisam da luz, que é Deus, para ter vida. Vamos às ruas, seja para fazer colportagem ou para orar pelas pessoas. Vamos levar a luz a elas. Paulo disse, porque não nos pregamos a nós mesmos. Colossenses 3:5. Se pregarmos de acordo com nosso conhecimento, com nossas próprias palavras, não conseguiremos levar luz às pessoas. Paulo não pregava a si mesmo, ou seja, não pregava para exibir seu conhecimento ou eloquência. Antes, pregava a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Versículo 5. O que as pessoas cegadas por Satanás necessitam é receber a palavra, para que Cristo resplandeça em seus corações e elas vejam a verdade do Evangelho. Somos apenas servos, por isso nunca nos ensoberbeçamos. Quando tivermos sucesso, precisamos estar cientes de que quem faz a obra é o Espírito. Por isso, nunca busquemos espaço, seguidores, fama ou glória para nós. Isso não tem valor. Somos apenas canais para levar a palavra de Deus, que será luz e vida para as pessoas. Sabemos que a restauração da luz no primeiro dia é um fato que realmente ocorreu. Entretanto, podemos ver também o significado espiritual do que Deus fez. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4:6. Deus não só restaurou a luz no primeiro dia para a terra, como também está restaurando a luz em nosso coração, para não vivermos às cegas. Essa luz de Deus vem por Cristo, que é a palavra. Deus quer dar sua vida ao homem. Sem a vida de Deus não há salvação. Sem ela, não adianta termos bom comportamento nem sermos bons cristãos. Isso não cumpre a vontade de Deus. Precisamos sim da vida de Deus, e essa vida é a própria luz. Quando recebemos a vida de Deus, essa vida passa a nos iluminar. No dia em que cremos no Senhor Jesus, recebemos a vida de Deus e nos tornamos seus filhos. A partir desse momento, a vida de Deus que recebemos é luz para nós. Percebemos que a vida que levávamos anteriormente era uma vida de pecados. Antes estávamos em trevas, mas agora, com a chegada da luz, as trevas se dissiparam. Certa vez desci a garagem de meu prédio e de repente a energia acabou. Fiquei sem luz, numa grande escuridão, não sabendo que direção tomar para ir até meu carro, correndo inclusive o risco de me chocar contra alguma coluna. É uma sensação horrível. Embora a escuridão preenchesse todo o lugar, bastaria eu acender um palito de fósforo, e a luz, por menor que fosse, já seria suficiente para dissipar as trevas e me dar a direção correta. Para nós, a luz é Cristo, a palavra. O próprio João Batista testificou a respeito disso. Graças a Deus, essa luz nos iluminou e continua iluminando-nos. Não andamos em trevas, pois temos a vida de Deus que é luz dentro de nós. Os cristãos vencedores reinarão com Cristo no milênio, e todos os cristãos participarão das bênçãos divinas na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra pela eternidade. Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 12 7970.
O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.